vocês viram o Plano Nacional de Educação do PT, que está agora correndo em ritmo aceleradíssimo? CONAI 2024, a esquerda faz manobras para emplacar ideologias na educação pelos próximos 10 anos. O regimento dessa Conferência Nacional de Educação de 2024, que vai traçar as diretrizes nacionais pelos próximos 10 anos, foi alterado faltando 13 dias para o evento. O novo texto desse plano, ele está tratando, pessoal, de promoção de ideologia de gênero. Ele tem um ódio vulgar ao agronegócio, ao homeschooling. O negócio fala de machismo, fala de racismo ambiental, que não é piada, né? A gente tem falado bastante disso, né? Como a esquerda usa essas pautas para promover a relativização de tudo e enfiar ideologia na criançada, tá? Então é algo extremamente perigoso e que tá para ser deliberado e votado nos próximos dias. E só para dar um gostinho gostoso da introdução, a introdução do plano, você abre aqui. Nossa senhora, preparem aí a gastrite, a azia, refluxo, porque o negócio tá feio. Basicamente, eles falam de austericídio fiscal na época do Temer e do Bolsonaro, por conta do teto de gastos. Falam que o impeachment foi golpe na introdução do plano, bicho. Ele continua falando política retrógrada de governos durante a pandemia, com 700 mil vítimas, e jogando na conta do Bolsonaro, bebê. Aí eles continuam falando sobre fechamento das instituições educativas e dos retrocessos na agenda nacional que começaram no governo Temer. O negócio, cara, quando você lê isso daqui, é de deixar qualquer pessoa boquiaberta, meu querido Satier. Eles estão vindo com tudo para os seus filhos. Satier. Você tá mudo, Satier, só para tirar... Perdão, aquela teoria da conspiração, a ideologia de gênero voltou. Todo mundo dizia que era a teoria da conspiração, né? O Bolsonaro fica falando dessa coisa de crianças sendo emboscadas, aquela cartilha que ele mostrou no Jornal Nacional e que foi impedido de mostrar, isso acabou. A nossa vida a gente tem que olhar para frente, política tem que ser para frente. Tá aí. A volta disso aí. Inclusive aqueles que votaram no Lula por nojo do presidente Bolsonaro, né? Ai, não, ele disse isso, ele falou aquilo outro. Tá aí. Os nossos filhos, o meu não, porque a gente vai lutar até o final, aqui, na escola onde ele estuda. Agora, infelizmente, a rede pública não tem como fugir disso. Tá aí. Inclusive algumas privadas que cedem ao MEC, obviamente, tá? Tá aí. Eles vão usar os nossos recursos, vão com força para a promoção de ideologia de gênero nas escolas. E é óbvio que eles querem fazer isso com as crianças. É óbvio que eles querem fazer isso com pessoas que a vida ainda é um livro branco, em páginas em branco, onde você vai escrever ali e vai ficar memorizado na cabeça dos nossos pequeninos. É uma emboscada e que a gente está vendo que a guerra é uma guerra cultural, Marco Antônio. Eles nunca deixaram de viver e de lutar por essa agenda. Querem recursos, querem enriquecer, querem dinheiro, eles querem fazer isso. Mas eles não vão deixar de colocar a agenda para rodar, para funcionar. Quem achou que o governo Lula fosse um governo mais moderado? Não, vai ser um governo mais moderado, não é um governo extremista, não é um governo que vai promover agenda abortista, agenda da ONU 2030, meio ambiente, tá aí. Isso é suco de governo Lula empurrado goela abaixo para o povo brasileiro e sem a prerrogativa e o direito de escolher outra coisa, porque é na escola, meu irmão. Você não tem direito de escolher, você vai ouvir aquilo. E nesse momento, alguns professores, que não dá para generalizar, estão em êxtase. Esses mesmos professores que no governo do presidente Bolsonaro, que tiveram reajuste, ainda assim fizeram L. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quem lembra daquele rapaz lá, aquele enfermeiro? Então, veja, é uma situação complexa, né? São manobras ideológicas para atacar mais uma vez o MEC, atacar mais uma vez, na verdade, a educação brasileira. E a gente volta àquela estaca zero, né? A educação é o melhor caminho para a libertação de um povo, para o crescimento econômico, financeiro, para a prosperidade de um povo.
Através da educação, você vai aprender a empreender, você vai aprender a economizar, você vai aprender uma profissão, enfim, a educação é o caminho. E, infelizmente, o Brasil não vê assim. Esse governo brasileiro vê a educação como mais uma ferramenta de ideologizar e de manipular a massa e a população brasileira, Marco Antônio. Aí. Eu quero só fazer aqui a leitura de 2 superchats que estão elogiando a gente, que eles mandaram. Vamos lá. O Elcio José Sartor. Bom dia, amigos do Fio. Nós, brasileiros comuns, que estamos todos no mesmo barco e não temos o dom da análise e capacidade de expressão de vocês, só temos a agradecer a sua resiliência e apoiá-los. Juntos chegaremos lá, galera, vamos contribuir. Obrigado, Elcio. Obrigado mesmo pelo elogio. Cara, muito feliz também com o superchat da Marisa Goff. Obrigada sempre, queridos. Que tal o Marcos Polon ser um convidado? A gente chamou o Marcos Polon ano passado, vamos chamar de novo, óbvio, com o maior prazer. Eu gosto muito, e eu já tive uma conversa muito boa com o Marcos Polon no CPEC, onde a gente conversou a respeito da proposta de emenda à Constituição que pode vir a ser proposta pela oposição sobre reforma do Supremo Tribunal Federal. Acho fenomenal essa ideia, acho que ele é um ótimo convidado para nós, gosto muito do trabalho que ele tem feito. Adriles, com relação a esse PNE, se você separar um tempinho para dar uma lida nesse documento, você vai ver que o negócio é aterrorizante, cara. E a estratégia deles é passar isso enquanto a direita está se preocupando, na verdade, com razão também, né, de se defender, os seus direitos individuais, suas garantias, a imunidade parlamentar. Então, esse é um grande desafio que se coloca para a nossa pauta hoje no Brasil. Ô, Marco, sinceramente dizendo, eu acho que isso é simplesmente um recrudescimento de uma realidade que já existe na educação brasileira, né? Eu vou te dar um exemplo simples, para não ficar só na abstração. Eu tive uma, entre aspas, pré-namorada no passado, que ela se transformou numa feminista radical, chatérrima. E aí, uma vez eu perguntei, tá, o que você tem contra os conservadores, ou os liberais, ou o que você chama de direita? Tudo. Aí ela me falou uma série de autores lá de esquerda, do Marcuse, a Escola de Frankfurt, Roland Barthes, etc. Aí eu perguntei para ela, você já leu algum autor conservador, algum princípio de algum ideário conservador, ou liberal que seja, ou direitista, ou cristão? Ela disse assim, não. Na escola? Não. Na universidade, ela fez Unicamp? Não. Então, você já tem esse domínio hegemônico da esquerda nas escolas, nas universidades, nas instituições de ensino, desde a mais tenra infância. E eu tenho uma teoria, porque a esquerda é fácil. É fácil você culpar o pai, a mãe, o macho adulto branco, ou o seu patrão, por uma questão de você não ter ascendido na vida, de você não ter tido a vida, o emprego, a mulher que você quis, etc. Então, é uma ideologia do ressentimento que é colocada, e de maneira estratégica, como o Gramsci queria, como a Escola de Frankfurt queria, desde a mais tenra infância, para explodir toda a estrutura sociocultural e econômica. É isso que a gente chama de guerra cultural, e eles estão vencendo. Só não vencem completamente porque os elementos básicos que constituem uma civilização, a saber, o cristianismo, o platonismo, a misericórdia, o valor do trabalho, você não querer ser subjugado por um Estado que escorcha o valor do seu trabalho através de impostos extorsivos, você não querer que o seu filho, alguém diga para o seu filho que ele pode ser homem ou mulher quando ele bem entende, poder se castrar, você dizer para alguém que a agricultura brasileira, que o agronegócio brasileiro alimenta bilhões de pessoas. Ou seja, isso é meio óbvio, mas torna-se obtuso, torna-se deturpado por uma discussão, por uma educação deturpada desde a mais tenra infância, passando pelas universidades, pelas pós-graduações, pelos institutos de doutorado, de mestrado. Ou seja, isso tudo é colocado de uma maneira... E a gente tem um exemplo muito clássico disso, muito simples. O Enem. A prova do Enem é um sintoma da doutrinação que é feita com nossas crianças desde a mais tenra infância. Não é por acaso. Não é por acaso que a maior parte do eleitorado lulista, que se coloca como alfabetizada, é de jovens. Porque piorou muito. Por quê? Tem 20 anos de governo Lula-petismo com exatamente o interregno no governo do Bolsonaro. Então, é claro que, além dessa coisa da guerra cultural, eles ocuparam todas as instituições. O Ministério da Educação tem 200 mil funcionários, a maioria comissionado. Então, está tudo por todos os lados. O que a gente pode fazer?
enquanto ou liberal, ou conservador, ou direitista que seja, investir em think tanks, instrumentos de comunicação de massa, é o agronegócio investir em faculdades privadas, em escolas privadas, ou seja, tirar da mão de um Estado que está doutrinando os jovens, está doutrinando a educação no sentido idiopata do termo, e estabelecer uma educação privada. Por mim, não devia nem ter Ministério da Educação. Às vezes eu penso nisso, seriamente. Porque educação tem que ser uma coisa que surge da essência do povo, do empreendedor, do agricultor, do empresário, do mecenas que quer investir em educação. Quando você coloca na mão de um Estado, sobretudo na mão de um Estado, de um governo federal especificamente, que tem uma posição ideológica muito aguerrida e muito radical, como é o caso do lulopetismo, é claro que você vai ter doutrinação em massa. Esse projeto é simplesmente o recrudescimento formal disso. E aí você tem elementos de combate dentro do Congresso. Você tem que ter uma oposição aguerrida para perceber o que está acontecendo. E olha que a oposição do Congresso deveria ser maioria, né? A maioria do Congresso seria conservador se não fosse oportunista do Centrão. Mas tem que falar. Você quer exatamente, mesmo o deputado central, você quer que seu filho seja educado dizendo que ser homem e ser mulher, quando ele bem entende, é tudo bem? Você quer que seu filho seja educado dizendo que o agronegócio é demoníaco, esse agronegócio que patrocina a sua campanha? Você tem que usar elementos de todo tipo. Mas o principal não é no Congresso que a gente tem que travar essa batalha. É numa educação de base construída através de um princípio liberal. O que é o princípio liberal? O médio, macro, micro empreendedor investindo em massa. Em duas frentes, educação privada e comunicação de massa. A gente não tem nenhuma coisa nem outra. Então, no Brasil, a gente está numa sinuca de bico que a gente vai ter que dar uma de Davi enfrentando Golias. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.